Aconteceu de tudo na minha família, né? No sentido de que antes a gente tinha uma casa muito pequena e a gente não conseguia que toda a minha família, tanto a do meu marido quanto a minha, estivessem juntas num lugar só, dentro da nossa casa, para que a gente pudesse viver o Natal da maneira como a gente gostaria, né? Então, muitas vezes a gente teve que ficar correndo de um lado, correndo pelo outro, corre para casa da mãe, corre para casa da sogra, e a gente vai vivendo isso, né? Mas hoje a gente consegue trazer essas famílias para perto da nossa. E isso permite que a gente consiga viver o Natal de maneira um pouco mais espiritual, digamos assim, né? Então a gente tem toda a preparação do Natal, né? A gente tem todo o advento, então a gente procura montar o presépio, a gente monta a árvore de Natal, que é um sinal da vida, né? A gente monta as luzinhas de Natal, né? E tudo isso tem um significado, a luz de Cristo, de fato, no meio do mundo, né? Então a gente vai montando, as crianças adoram, né? A casa fica toda enfeitada, né? Vamos colocando os enfeites em todos os lugares da casa. Então, quando eles veem essas imagens, veem esse cenário, isso povoa o imaginário deles de forma muito boa e a gente precisa ajudá-los a que eles façam essa ponte transcendente, né? Então, que eles olhem para essa realidade das imagens, disso que a gente está ali montando, mas que isso tem um valor transcendente, né? E daí a gente consegue tirar muitas virtudes, né? A gente consegue mostrar para eles muitos valores que estão aí, né? A gente consegue mostrar o valor da Sagrada Família, a gente consegue mostrar o valor da humildade, da pobreza e de uma série de realidades que estão presentes no presépio e que, olhando, talvez eles entendam com mais facilidade, né? O Natal, ele faz parte de um dos polos que perpassa a vida do cristão. Um dos polos, o mais importante, é a Páscoa, né? A gente comemora a paixão e morte de Cristo na cruz, que foi o que permitiu a nossa salvação, né? Mas no outro polo está o nascimento de Cristo, né? Que é a encarnação do Verbo. Que sem isso não seria possível que ele morresse na cruz, né? Então, quando Cristo se encarna, a gente é capaz de palpar uma nota de Deus que talvez a gente não tivesse tanta percepção e que a gente, através da encarnação, consegue perceber o quanto de fato Deus nos ama e quanto Ele nos ama e confia em nós, né? Então, quando Cristo encarna num bebezinho e Ele se coloca nos braços dos homens, isso nos desconcerta um pouco. Então, a gente chegar perto do menino Jesus, a gente ser convidado a olhar para Deus onipotente que está presente ali no menino Jesus, na manjedoura, que nasceu num lugar super humilde, que não veio cheio de pompas e circunstâncias, isso faz com que a gente pense muito na nossa vida, né? Então, a gente consegue fazer essa relação entre o nascimento de Cristo, a gente olhar para Cristo e conseguir, não só com os olhos humanos, né, e os olhos sensíveis, a gente olha para Cristo com os nossos olhos humanos e a gente precisa acreditar e entender que ali tem um mistério enorme, que é a encarnação do Verbo, né? Que esse Deus onipotente e onipresente que está na eternidade, ele se encarnou em um bebezinho e se colocou aos cuidados dos homens,